Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Próximo domingo, vamos comemorar o Dia do Trabalhador. No mundo inteiro, é o Dia do Trabalhador. Aqui no Brasil, os governos, quando instituíram a data oficialmente, chamaram de Dia do Trabalho. É para desvalorizar o trabalhador e suas lutas, tentar apagar a história desse dia. Em 1891, em Paris, no Congresso da Internacional Socialista, foi consagrada a data do dia 1º de maio como o dia da luta pelas 8 horas de trabalho. No século XIX, no início do século XX, não existiam leis trabalhistas em lugar nenhum no mundo. O pensamento liberal da época impedia a regulamentação das relações de trabalho. Todos os direitos trabalhistas, todos, férias, 8 horas de jornada de trabalho, 13º, descanso semanal remunerado, todas são conquistas da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, com greves, mobilizações, jornadas de luta, enfrentando muitas vezes repressões duríssimas que levavam a assassinatos, a massacres de trabalhadores em manifestações. No próximo domingo, uma série de organizações da classe trabalhadora carioca, organizadas na frente da esquerda socialista, estão convocando a manifestação a partir das 15 horas no Parque Madureira, por emprego e moradia, por saúde e educação públicas, por um transporte público e de qualidade, contra o extermínio da juventude negra, contra o racismo, o machismo e a homofobia, contra os ajustes fiscais de Dilma e Pezão, contra o PL 257, contra o impeachment da direita reacionária, por uma alternativa dos trabalhadores e da juventude, em apoio à luta dos servidores públicos estaduais contra os ataques de Pezão e Dornelles, em apoio à ocupação das escolas pelos secundaristas do Rio de Janeiro. Nesse momento da conjuntura do nosso país, é fundamental que os trabalhadores, as trabalhadoras e a juventude se organizem e lutem em defesa dos seus direitos, que estão duramente ameaçados pelo projeto de poder do Michel Temer, daquele traidor nato, né, o homem que conspira contra o próprio governo, do qual faz parte, mas conspira principalmente contra os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras. Temos que lutar para garantir que seja mantido o mínimo constitucional para a saúde e educação. Gente, imaginem o que vai acontecer nesse país, nos estados, nos municípios, se os governantes não forem mais obrigados a gastar os mínimos constitucionais com a saúde e com a educação. Hoje mesmo está publicado nos jornais que, em função da crise econômica, centenas de milhares de famílias estão abandonando os planos de saúde e voltando a demandar o atendimento público. No Rio de Janeiro são mais de 100 mil pessoas que abandonaram os planos de saúde. E num momento como esse, vamos deixar de ter gasto mínimo para a saúde no Brasil? Educação. Olha como está a educação nas nossas escolas. A prefeitura gastando quase 50 milhões de reais para provocar a morte de 2 pessoas numa ciclovia absolutamente insegura
que não podia de jeito nenhum ter sido construída daquela maneira, enquanto as crianças nas nossas escolas já têm, muitas delas, o ar-condicionado, mas ninguém liga o ar-condicionado para as crianças nas escolas, simplesmente não faz as instalações. Aí o Michel Temer quer acabar com o gasto mínimo para a educação. O Michel Temer quer que os contratos prevaleçam sobre a CLT. O Michel Temer quer dar poder a milhares de sindicatos absolutamente burocratizados, mais do que pelegos. Sindicatos completamente vendidos, burocratizados, vão passar a ter o poder de abrir mão, em nome dos seus associados, do 13º, das férias remuneradas, do descanso semanal, das conquistas duramente arrancadas das classes dominantes pela luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. A gente sabe muito bem que não existe livre negociação entre patrões e empregados. É como você falar de livre negociação entre leões e gazelas, um poder imenso, o aparato do Estado a serviço da manutenção desse poder, e vamos dizer que é livre negociação. Isso não existe. Isso significa o mais brutal ataque aos direitos dos trabalhadores desde o século passado, em toda a história da nossa República, pós Getúlio Vargas, quando foi instituída a CLT, o maior ataque. Querem acabar com a estabilidade do servidor público. Para quê? Para que o prefeito canalha como Eduardo Paes possa demitir os funcionários públicos que não forem subservientes e colocar seus cabos eleitorais no lugar, como faziam antes da Constituição de 88 estabelecer a obrigatoriedade do serviço público, a obrigatoriedade do concurso para o ingresso no serviço público e a estabilidade no emprego. Vão fazer igual fazem com as empresas terceirizadas. As empresas terceirizadas que atendem ao serviço público, hoje contratam seus funcionários em função das demandas dos políticos. Ou vocês acham que tem um concurso para escolher quem é que vai trabalhar nos serviços de limpeza, de manutenção e etc. das câmaras municipais, das assembleias, dos órgãos públicos desse país? Dia 1º de maio é um dia histórico da classe trabalhadora e todo mundo, é um dia de mobilização e um dia de luta. E será assim também no Brasil, porque nós vamos deixar muito claro, Michel Temer vai assumir a presidência da República a partir do dia 11, porque o Senado vai aprovar a abertura do processo contra a presidente Dilma, mas ele vai assumir a presidência da República com 7% de apoio popular e com um pacote de medidas absolutamente impopular. A partir do dia 12 de maio, vai ter muita luta nesse país. E eu não tenho nenhuma dúvida, que o Michel Temer será escorraçado do Palácio do Planalto pela classe trabalhadora brasileira em luta. Michel Temer não vai concluir nenhum mandato como presidente da República, porque o povo brasileiro não quer Michel Temer presidente da República, porque o povo brasileiro não aceita que o presidente da República tente aplicar um programa que seria derrotado nas urnas. O programa que o Michel Temer quer adotar na presidência desse país é um programa que não seria aprovado nas urnas. Vai ser imposto no tapetão e vai ser derrotado nas ruas pelo povo organizado, pela classe trabalhadora.